Abra sua Bíblia aí em João, capítulo 8. João, capítulo 8, a partir do verso 30. Capítulo 8 do Evangelho de João. Capítulo 8, a partir do verso 30. Vamos ler a palavra de Deus. Hoje eu quero anunciar que vai pregar aqui um pastor do estilo batista, porque minha voz não está boa, e se eu acelerar, eu acredito que eu não chego até o final. Então eu vou devagar. Hoje eu vou mais devagar. Não estranhe não, sei que vocês veem que eu sou meio acelerado na hora de pregar, mas hoje eu vou estar mais devagar, por causa da minha voz. Não sei se vocês perceberam, estou um pouco rouco, por causa de uma alergia, desde quando eu voltei do Rio Grande do Sul, e eu vou ir mais devagar hoje, para eu chegar até o final. João, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 8, a partir do verso 30, quem achou, diga graças a Deus, quem não achou, diga espere um pouco. Vamos ler a palavra do Senhor, que diz assim: dizendo ele estas coisas, muitos creram nele. Dizia Jesus, pois os judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Versículo 33, responderam-lhe: somos descendentes, 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você pode glorificar o nome do Senhor? Existe uma frase muito equivocada que nós ouvimos na nossa sociedade que diz: se for para ser crente que nem o fulano de tal, eu prefiro ficar do jeito que eu estou. Se for para ser crente tipo aquele dali, eu prefiro ficar da maneira que eu estou. Poderíamos responder esta frase de diversas formas, porém eu gostaria até de responder essa frase com uma outra frase muito conhecida e que a minha esposa gosta de falar em determinadas ocasiões, que é o seguinte: é o sujo falando do mal lavado. É o sujo falando do mal lavado, ou seja, ele está numa situação espiritual pior ou igual àquele, nunca está numa situação melhor. A pessoa que fala, prefiro ficar do jeito que eu estou do que ser crente igual a ele, nunca está numa situação melhor, está sempre numa situação igual ou pior a daquela pessoa. E no engano, essa pessoa acha que é melhor continuar escravo do pecado da maneira que está, a ser igual àquela pessoa que também é escravo do pecado, que também tem problemas, mas está no caminho buscando a sua liberdade. Quando, na verdade, o mais importante não é você se comparar com um escravo do pecado, mas é você buscar juntar-se àqueles que são livres, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Portanto, o tema da mensagem desta noite é: escravo ou livre? Como você pretende viver? Repita comigo: escravo ou livre? Como você
pretende viver? Agora repita assim: escravo ou livre? Qual é a minha escolha? O que me chama a atenção nesse texto é que Jesus, ele está falando com aqueles homens judeus que creram nele. Você percebe que o texto não está falando que Jesus está falando com incrédulos. Jesus está falando com aquelas pessoas que acreditaram. O texto começa no verso 30, da seguinte forma, você pode ver aí na sua Bíblia, dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. E o verso 31 vai dizer, Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele. Jesus não está chamando de escravo do pecado aqueles que não acreditavam. Jesus está falando que são escravos do pecado aqueles que acreditaram em Jesus. Em outras palavras, Jesus está falando o seguinte: apesar de vocês terem acreditado, vocês ainda precisam de libertação. Sabe por quê? Porque não adianta apenas você acreditar em Jesus. Tiago, no capítulo 2, no verso 19, ele vai dizer mais ou menos assim: tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios creem e se estremecem. Em outras palavras, você sabe o que Tiago está querendo dizer? Vocês acreditam que Deus existe? Muito bem, parabéns para você. Os demônios acreditam que nem você acredita que Deus existe, da existência de Deus. Então Tiago, em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: qual é, portanto, a grande diferença entre você e o demônio na questão de fé, de acreditar realmente? O cerne do assunto, ou o ponto central do ensinamento de Jesus e de Tiago é muito interessante e é o mesmo. Jesus quer dizer para mim e para você, com esta palavra, e queria dizer para aqueles judeus o seguinte: eu quero ter um relacionamento profundo contigo. Ele quer que você saia de um mero espectador para discípulo de Cristo. Ele quer que você saia de um mero conhecedor da existência de Deus para um praticante da palavra de Deus. Ou seja, Jesus está falando para eles claramente: verdadeiramente vocês serão os meus discípulos se vocês praticarem a minha palavra. E é por isso que Jesus ele fala no verso 31 e no verso 32: se vós permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Veja que primeiro você se torna discípulo, praticante da verdade. Depois você conhece a verdade. Ué, pastor, não é ao contrário? Eu primeiro não tenho que conhecer a verdade para depois eu praticar a verdade? Não. Jesus ele fala o seguinte: vocês precisam ser os meus discípulos. Quando vocês forem meus discípulos, aí sim conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Primeiro você se disponibiliza a ser discípulo, depois você conhece a verdade. Não entendi, pastor. Como é que é esse negócio? Primeiro eu me torno discípulo, depois eu conheço a verdade. É porque nenhum projeto científico, você que já estudou, e você que conhece alguma coisa de natureza e de ciência, você vai perceber que nenhum projeto científico, ele é verdade se não passar pela experimentação. Enquanto não passa pela experimentação, é o quê? Teoria. É apenas a sua teoria.
É por isso que muita gente fala assim: tem gente que vive o evangelho somente na teoria, não vive na prática. Ou seja, ainda não é discípulo, ainda é escravo, ainda precisa de libertação. Enquanto não se torna discípulo, enquanto não experimenta essa verdade, me desculpe, você ainda precisa de libertação na sua vida. Somente depois que você anda com Jesus, se submete ao seu ensino, é que o Espírito Santo ele entra na sua vida e te faz experimentar a verdadeira liberdade, porque verdadeiramente você vai ser livre. Sabe como é isso? É quando você vê a tua família, ela definhando, ela se acabando, o seu casamento se destruindo, os seus filhos indo por água abaixo, e você ouve uma palavra profética que eu quero profetizar sobre a tua vida, em Atos capítulo 16, verso 31, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E aí você aceita essa palavra, você recebe essa palavra, Jesus salva a tua família, Jesus restaura teu casamento, Jesus muda a história da tua casa, e você pode declarar em Josué capítulo 24, verso 15, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Sabe quando isso funciona? É quando você está cheio de dívida, e você recebe uma palavra profética, que foi falado aqui, o Senhor vai te prosperar, Ele vai abrir as janelas dos céus, vai derramar bênção tal sobre a tua vida, vai vir uma maior abastança. Malaquias capítulo 3, verso 10, você acredita, você caminha com Jesus, e em 1 Coríntios capítulo 15, 57, quando Ele muda a tua história, você vai dizer, mas graças a Deus, que nos dá a vitória, por Jesus Cristo, nosso Senhor. É quando você chega na igreja doente, acabado, arrebentado, e eu profetizo sobre a tua vida, Isaías capítulo 43, no verso 13 em diante, operando eu, quem impedirá? Lucas capítulo 1, versículo 37, porque para Deus não haverá impossível. Você recebe a cura, Jesus te restaura, Jesus opera maravilhas, e você fala Isaías capítulo 53, verso 4 e 5, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, Ele tomou sobre si, e nós reputávamos como aflito e ferido de Deus, e oprimido, mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que traz a paz estava sobre Ele, e sobre as suas pisaduras fomos sarados. É quando a palavra de Deus encontra a guarita na tua vida, muda a tua história. Você pode dizer, eu sou discípulo, porque eu pratico a palavra é verdade na minha vida, e eu sou livre. É aí que Jesus vai dizer, verdadeiramente sereis livres. Quem pode glorificar o nome do Senhor? Sabe como funciona? É quando as palavras da Bíblia saltam na sua vida, pela experiência da verdade, te tornando um verdadeiro discípulo e te libertando da escravidão espiritual. Ou seja, a maior prova da minha certeza de que Jesus pode mudar a tua vida é que Ele mudou a minha vida para melhor. Você pode dizer para a pessoa que está do seu lado, a maior prova que Deus pode mudar a tua vida é quando Ele muda a minha. A minha maior certeza de que Jesus também pode te fazer livre
É porque eu sou livre pelo poder e pelo sangue de Jesus na minha vida. No verso de número 33 é interessante, na minha Bíblia está escrito, na tua também, está escrito assim no verso de número 33, responderam portanto eles, os judeus, que Jesus falou que eles precisavam conhecer a verdade, e a verdade a libertá-los. Disseram eles, somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Essa é a pior das escravidões espirituais. Nós somos filhos de Abraão, nós nunca fomos escravos, nunca servimos a ninguém. Como podes dizer tu que nós seremos livres? Livres de quê? Livre de que escravidão? Esses homens não aceitavam serem escravos e se achavam totalmente livres. Dizia já um grande pensador chamado Goethe, ninguém é mais escravo do que aquele que pensa ser livre, sem que de fato o seja. Somos descendência de Abraão. Em outras palavras, sabe o que isso significa? Somos descendência de Abraão. Isso para os nossos dias, se alguém hoje fosse dizer isso, essa pessoa diria o seguinte: eu tenho a minha religião. Eu sou descendência de Abraão, meu avô, ele é dessa religião. O meu pai é dessa religião. E eu sou dessa religião. Eu trouxe a descendência dos meus pais. Eu também sou. É por isso que 1 Pedro capítulo 1, no verso 18 vai dizer, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como ouro ou como prata, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes de vossos pais, mas com o precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Não interessa de onde veio o teu pai, não interessa de onde veio da tua mãe, não interessa nenhuma religião que se faz na face da terra. O sangue de Jesus é que te purifica de todo pecado. Aprenda que a verdade não está na religião. O caminho a seguir não está na tradição passada por pai ou por qualquer pessoa que seja, mas a verdade, mas a liberdade, ela está naquilo que o próprio Jesus fala em João capítulo 14, verso 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você pode aplaudir ao Senhor por essa palavra? Eu sou o caminho de Jesus. O caminho não é uma religião, o caminho não é uma tradição. O caminho, a verdade e a vida é o Senhor Jesus, é o nosso Deus, é o Todo-Poderoso, é aquele que está aqui neste lugar, é aquele que está tocando no teu coração, é aquele que você sentiu a presença dele nesse lugar, é aquele que o seu espírito está inundando nesse lugar, é aquele que está fazendo o teu coração bater de uma forma diferente, é aquele que te encontrou nesse lugar, é aquele que marcou o encontro contigo essa noite. É Jesus a solução para a tua vida, e se você crê nisso, glorifica o nome do Senhor. Que esta verdade liberte a sua mente hoje, pois Jesus não está te apresentando uma religião, não está te apresentando um costume passado pelos pais,
Mas Jesus, aprenda uma coisa, Ele está te ensinando um estilo de vida. E que estilo de vida é esse, pastor? Ser discípulo de Jesus. Fala para a pessoa que está do seu lado, tem um estilo de vida? Ah, fala com vontade, com voz de profeta, olho no olho. Fala aí, ó. Tem estilo de vida? É ser discípulo de Cristo. Outro problema do pior dos escravos. Sabe qual é o outro problema do pior dos escravos? Nunca fomos escravos. Não é isso que eles falaram? Nunca fomos escravos. Primeiro eles falaram que eram descendentes de Abraão. Opa, você tem uma descendência de Abraão, nunca fui escravo. E ele fala assim, eu nunca fui escravo. A negação é a pior coisa que tem. Isso a gente viu no filme ontem, né? A pessoa queria saber a sua verdade, não queria saber a verdade real. Nós nunca fomos escravos. Meu Deus do céu, nunca fomos escravos. Quer ver como é que funciona isso na prática? Nós nunca fomos escravos. Eu sou uma pessoa boa, Emerson. Sou trabalhador, sou honesto, eu não roubo, não mato. Alguém já ouviu alguém falando isso? Não roubo, não mato, sou uma pessoa boa, honesta, faço bem. Lá na minha casa, eu posso até não dar atenção à minha esposa, mas não falta nada. Tem comida, tem água, tem conta de luz paga, está tudo direitinho. E a história se repete. Desde o tempo de Jesus, nós nunca fomos escravos. Nunca fomos escravos. E a história se repete hoje. A negação. Nunca fomos escravos. Como os judeus, como assim eles nunca foram escravos? Se você olhar para o contexto, Israel estava escravizada por Roma. Ou Jesus não foi crucificado, não estavam as legiões romanas naquele lugar? Como é que esses homens dizem que nunca foram? Você vê como é que são as coisas? A pessoa tem uma negação tão cara de pau, que ela nega na maior cara de pau que não é escravo, mas é escravo. Nós nunca fomos escravos. Aí Roma está fazendo o que aqui, no Estado de Israel? Nós nunca fomos escravos. Esqueceram que eram escravos no Egito, no tempo de José. Esqueceram disso. E Moisés teve que tirar o povo escravo do Egito. Nunca fomos escravos. E a escravidão da Babilônia? E a escravidão da Síria? Mas como é que pode? O ser humano é desse jeito. Nunca fomos escravos. Já diz o ditado popular, vou te dar mais um ditado popular. O pior cego é aquele que não quer ver. Esse é o pior cego. O apóstolo Paulo, ele vai com mais profundidade, ele é mais enfático, ele disse o seguinte: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Satanás, ele tem cegado o entendimento para você dizer toda a desculpa do mundo: eu não sou escravo, sou gente boa, eu bato na minha mulher, mas sou gente boa. Eu minto, mas sou gente boa. Lá no meu trabalho eu roubo algumas coisas, mas sou gente boa, né? Todo mundo é gente boa. Todo mundo tenta dar a sua desculpa. Por quê? Porque o Deus desse século, ele cega o entendimento, para que as pessoas não entendam: eu preciso de Jesus. Eu preciso ser liberto, eu preciso do sangue de Jesus na minha vida, eu preciso ser melhor, eu preciso olhar para Jesus, o autor e consumador da minha fé. Ele tem a resposta, ele tem o escape, ele tem a vitória, ele tem aquilo que eu preciso. Tudo que eu preciso está na mão daquele que pode todas as coisas no céu e na terra. E tem tanta gente que ainda pensa que não é escravo. E mais, não somente isso, tem gente que além de pensar que não é escravo, ainda pensa que os livres é que são escravos. Já viu um negócio desse? Que eu não sou que nem fulano de tal. Fulano de tal pode ser até escravo, mas eu não. E pior ainda,
Tem pessoa que está liberta, lavada pelo sangue de Jesus e pensa que aquele é escravo e ele é livre. Teve um pastor que ele contou um testemunho que impactou a minha vida. E eu achei muito interessante isso. Ele falou que no trabalho dele tinha um rapaz que só vivia apurrinhando ele. Só vivia apurrinhando ele. Era dia e noite. O tempo que ele estava lá, você é escravo, cara. Você está preso pela tua igreja. Você está amordaçado, amarrado, prisão. Tua igreja, rapaz. Tudo teu está amarrado. Sabe como é que foi no final de semana? Rapaz, cai na gandaia. E fui para lá, e fui para cá, e festa, e tunche, tudo mais. Coisa linda. Você é preso, eu não, a mulherada está ao meu dispor. Eu fico à vontade. Você está amarrado. Você é escravo da tua religião. E ele levando aquela afronta, rapaz. E falou assim, Jesus, a tua palavra diz que eu sou livre, como é que pode ter? Eu não estou entendendo esse negócio. Será que ele não enxerga que ele é o escravo e eu que sou livre? Como é que eu posso? E pediu a Deus uma estratégia. E passou. E Emerson, passou o tempo todo. É muito interessante, ele é um oficial da aeronáutica, ele contando isso daí, o trabalho dele era na aeronáutica, aqui no Campo dos Afonso. E ele estava falando para mim, eu estava ali, e o cara me afrontando, e o cara falando, e eu falava assim, nada rapaz, eu sou livre. E aquele negócio, Deus me dá uma estratégia para eu falar algo para ele. Até que um dia, ele aloprou. Chegou no quartel e falou assim, cara, hoje é nós. Estamos juntos. Vamos fazer o seguinte, sabe aquele uísque? Hoje a gente vai dar um tapa nele. Ele chegou, peraí, o que está acontecendo? Esse crente aí. Rapaz, você é crente, rapaz? Ué, mas eu não posso? Não, claro que você pode, pô. Você faz o que você quiser. Posso ou não posso? Pode. Vamos lá. E o cara estava se animando, né? E aquela mulher, não, quero aquela mulherada. Hoje que a gente vai, ó, somebody love, é hoje. Rapaz, tu vai mesmo? Vou. Eu quero ir, posso ir? Pode. Pode, pô. O problema é teu. Você que vai se ver com o teu pastor lá na tua igreja depois. Posso ou não posso? Pode. Beleza. E ele começou a enumerar um monte de coisa que o cara sempre falou para ele que fazia. Ele falou assim, vou fazer também. Posso? Pode. Pode. Então faz o seguinte, eu vou fazer isso tudo, porque eu posso. Agora faz o seguinte, eu só vou fazer se você pegar esse cigarro que está aí no teu bolso, jogar ali no lixo e nunca mais fumar. Não, peraí, mas eu não posso. Ele falou assim, mas vem cá, quem é o escravo aqui? Peraí, quem é o escravo aqui? Eu posso porque eu sou livre, mas eu decido não fazer porque eu amo a um Deus que me salvou, que me libertou, que me lavou com seu sangue, que naquela cruz se sacrificou por mim. A Ele a honra, a Ele a glória. Eu não vou deixar de adorar, eu não vou deixar de glorificar com a minha vida, com os meus bens, com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou. Eu não faço porque eu não quero, porque Jesus me libertou do império das trevas e da corrente de Satanás. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Diz assim a palavra de Deus, no verso de número 34. Em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado, que vive na prática do pecado, é servo do pecado. A coisa é simples, até porque o evangelho é simples, gente. O evangelho não é complicado. Tem gente até que quer complicar o evangelho, mas o evangelho é simples. A coisa é simples, e Jesus ele mostra algo simples: ou é escravo do pecado, ou é servo de Jesus. Ou é um, ou é outro. Não tem meio termo. Não dá para ficar em cima do muro. Ou é escravo do pecado, ou servo de Jesus.
A pergunta é: de quem você é servo? A pergunta é: de quem eu sou servo? Romanos capítulo 6, no verso 16 vai dizer: não sabeis vós a quem vos apresenteis por servos para lhes obedecer? Sois servo daquele que vós obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Eu resolvi obedecer a Deus, eu resolvi obedecer a palavra de Deus, eu resolvi ser discípulo de Jesus, eu resolvi seguir aquele que se sacrificou comigo, que derramou o seu sangue na cruz. Eu decidi ser discípulo de Jesus, eu resolvi deixar Ele me libertar, porque o sangue de Jesus me libertou para melhor. E hoje você tem a oportunidade de escolher, de acordo com o tema dessa mensagem: escravo ou livre? Como você pretende viver? Repita comigo: escravo ou livre? Como você pretende viver? Então Jesus ele vai falar lá no verso de número 35, ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Repita comigo: o servo não fica para sempre, o filho permanece para sempre. O servo não fica para sempre na casa, por quê? Porque ele pode ser vendido para outro senhor. Ele não fica para sempre na casa porque ele pode ser despedido pelo seu senhor e muitas outras razões. Por isso que ele não permanece na casa para sempre. Mas o filho não. O filho ele permanece na casa. Lemos em Romanos capítulo 3, no verso de número 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Já repito, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. 1 João capítulo 1, no verso 8 vai dizer: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e em nós não está a verdade. Ou seja, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Percebemos então que o pecado, ele coloca toda a humanidade debaixo do jugo da escravidão. E aqui, nesse texto, Jesus fala daquelas pessoas que, como hoje, pensam que são livres, mas não passam de escravos na casa. Israel, como muitas pessoas hoje, estava sob a influência de Deus. Israel, como as pessoas hoje, tinham uma religião, cerimônia simbólica, faziam parte da casa de Abraão, mas aqueles judeus não passavam de escravos na casa. Mas o que Jesus quer dizer é o seguinte: quem tem autoridade para libertar os escravos? Quem? Quem tem autoridade para libertar os escravos? Quem? O dono da casa, é claro. O escravo, o servo, não permanece para sempre na casa, mas o filho permanece na casa. Ele é o herdeiro. Somente o dono da casa pode libertar o escravo, ou o herdeiro da casa a quem o dono outorgou. Jesus é aquele que Deus outorgou para que ele colocasse a casa em ordem. Em outras palavras, Jesus está dizendo: eu sou o filho, eu sou o herdeiro, eu tenho autoridade. Inclusive ele mesmo diz em Mateus
capítulo 28, no verso 18: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Mas quem tem autoridade para libertar os escravos? O Filho de Deus, aquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra. Por isso que ele pode dizer, em outras palavras, aqui ele está dizendo o seguinte: eu sou filho do dono, eu tenho a autoridade, eu sou o herdeiro de todas as coisas, por isso eu tenho poder para dizer no verso de número 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O servo pode não ficar na casa, mas o filho fica na casa, ele tem autoridade, e se ele fica na casa, se pois aquele que tem autoridade vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você pode ficar de pé e dar uma salva de palmas para glorificar o nome de Jesus?